O câncer de Paget é um tipo raro de câncer de mama que muitas vezes pode ser confundido com doenças de pele, como uma simples dermatite ou eczema. Nesse caso, o diagnóstico pode demorar um pouco, por isso, a atenção aos sinais precisa ser redobrada. Para entender melhor essa doença, os sintomas e os cuidados necessários, a gente conversa agora com a mastologista Bianca Candeloro. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Muito Tatiana. obrigada por ter agradeço. aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. E para conversar sobre esse tipo raro de câncer que a gente quase não vê, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, do programa e quase não fala sobre isso, né? E eu achei interessantíssima a pauta quando fizeram o convite, porque é um câncer que passa desapercebido. Então, ele é raro, é 1 a 3% dos casos de câncer de mama, mas ele se confunde muito com uma doença benigna, que é um eczema, uma dermatite da mama, que são doenças dermatológicas, porque a apresentação dele inicial é muito parecida com uma alergia. Então, a paciente fica às vezes ali, isso aqui daqui a pouco melhora, vou passar uma pomadinha, e vai deixando, e geralmente, por trás daquela lesão, tem outras coisas na mama, tem outras lesões, outras coisas que precisam ser investigadas. E ficou a dúvida, até na hora que a gente estava fazendo aqui, né, a nossa pauta, né, com o nosso editor, o Daniel, e a Isadora, a produtora, a Mônica, como é que é o exame? É o mesmo exame para detectar o câncer de mama, para detectar o câncer de Paget? Perfeito. Então, assim, basicamente, tudo em mama a gente vai depender muito do exame físico, do exame clínico, médico e dos exames de imagem, que são principalmente a mamografia, o ultrassom e a ressonância magnética quando necessário. No caso do Paget, especificamente, ele aparece já com uma lesão na pele, geralmente ali no mamilo, na areola. E aí, quando essa paciente vem até o consultório, não necessariamente, ou no próprio exame dela, nossa amiga em casa às vezes está olhando e vendo que tem essa alteração, não necessariamente vai ter alguma coisa palpável na mama, tá? Então, às vezes isso atrasa um pouco o diagnóstico, porque fica só aquela feridinha. Só que quando você vai para o exame de imagem, você vê que ali por trás tem alguma alteração. Então, em mais de 80% das vezes, o Paget, que é superficial, ele vai estar associado com uma lesão lá dentro do tecido mamário. E aí, quem vai fazer esse diagnóstico são os exames de imagem. Então, basicamente, são os mesmos exames, né? E você que está em casa, participa com a gente, né? 998971000, manda aqui alguma pergunta, de repente você conhece alguém que pode, né, tá passando por isso. Participa aqui com a gente, conversa com a gente aqui. E doutora, a questão, por exemplo, de sintomas. Como a senhora já falou que pode muito confundir com eczema ou com alergias, tem algum sintoma que é assim, esse é certeiro, se tiver assim, procura correndo para ver o que é? Então, o principal é a persistência do sintoma. Porque o sintoma em si, Tatiana, ele é muito parecido com uma alergia, tá? Quando a gente fala esse nome eczema, é um termo técnico para uma escoriação, às vezes a mama está vermelhinha, está saindo um pouco de líquido ali no mamilo, às vezes forma uma casquinha, aquela pele fica mais espessa. E o que acontece? A pele do mamilo e da areola são peles muito fininhas, então elas são mais suscetíveis a essas alergias. Então é o que eu falo, os pacientes não precisam ficar com medo de procurar ajuda, porque em mais de 90% dos casos, de fato, vai ser uma alergia mesmo, né? Mas a persistência dos sintomas. Então, tá lá, 1 semana, 2 semanas, às vezes a paciente já foi em alguém, já foi num dermato, foi, né, no posto de saúde e passou uma pomadinha e aquilo não melhora. Então, o principal sinal de alerta é a persistência do sintoma. Olha, então, isso aí já é, né, um ponto importante. Sim. Tá persistindo, gente? Vai ao médico. Agora, você tá com dúvida? Vai ao médico. Perfeito. Era isso que eu ia falar. Antes mesmo, né, doutora? Eu concordo. Eu acho assim, quando a gente fala do autoexame, né? Então, antigamente a gente se falava muito em autoexame no Outubro Rosa para prevenção. A gente sabe que o autoexame, ele não faz necessariamente uma prevenção. Ele pega uma doença que já esteja palpável e não é esse ponto que a gente quer pegar. A gente quer pegar aquela doença pequenininha, que ela não é vista ainda. Mas ele é muito importante para autoconhecimento. Então, você se olhar no espelho, na hora do banho, você vê o que é seu normal. Opa, peraí, isso aqui não existia. Não, isso aqui já está há 2 dias.
procura o seu médico. Existe alguma forma de prevenção ou de repente, né, evitar um fator de risco para esse tipo de câncer? Olha, ele vai seguir as mesmas recomendações do câncer de mama em geral. Ele não é uma doença à parte, ele é um tipo, a gente tem vários tipos de câncer de mama, né? Então, o câncer em si, o que é o câncer? O câncer é uma doença formada, é um tumor, são células diferentes do normal que vão atrapalhar o funcionamento daquele órgão e, porventura, ir para outros órgãos atrapalhar o funcionamento dos outros órgãos. Sim. Então, nós vamos ter a genética, que é o fator próprio nosso, né? Para o câncer de mama especificamente, o fato de ser mulher, eu tenho mais tecido mamário, o histórico familiar, então ter parentes que já tiveram o histórico, mas a gente tem os fatores externos, que é onde a gente entra na prevenção. Então, a gente tem ali hoje, a gente sabe que está muito ligado ao câncer de mama a obesidade, e aí, consequentemente, o sedentarismo, hábitos de vida que não são legais, por exemplo, álcool em excesso, o tabagismo ainda está em pesquisa, mas tudo indica que também está associado. Então, basicamente, assim, uma vida saudável. Pro câncer de mama especificamente, estar ativa, dentro do peso, principalmente na pós-menopausa, aquela gordura abdominal que a gente tem, ela não tá ali quietinha, Sim. tá? Ela tá produzindo substâncias que vão aumentar o risco, o corpo, né? exatamente. E uma alimentação saudável, né? Tem uma pergunta aqui, a Lídia do bairro Pampulha. Legal. Já tive câncer de colo do útero. Tá. Aqui tá colocar aqui colo do útero em 2002. Tá. Minha irmã faleceu com câncer de mama que se espalhou em 2022. O tumor estava do tamanho de uma laranja, ela deixou passar da hora, buscou ajuda tardia. Ela, na verdade, é um depoimento, né, Lídia? Sim. Sinto muito, mas um beijão para você. Obrigada por você ter participado aqui com a gente. Sim, com certeza. Lídia, meus sentimentos pela sua irmã. Infelizmente, isso ainda acontece, né? As pacientes, às vezes, por medo, né? Ou às vezes até pelo acesso também, demoram a procurar ajuda. Porque hoje, se você pega um câncer de mama inicial, então vamos falar especificamente do PAGED, que é um câncer de mama inicial. Sim. Se você pega ele no início, Tatiana, você tem mais de 90% de chance de cura. Olha que da beleza. paciente ficar curada, né? Então, essa questão do diagnóstico precoce, ela é fundamental. Quero agradecer muito Obrigada, a sua presença eu que aqui agradeço. para trazer para a gente informação. Agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite.